Como foi para mim passar um mês aqui na Escola Alto Clamor, os pontos altos foi que eu recebi exatamente aquilo que eu esperava, que é a mensagem de Cristo, como vivê-la, e, na verdade, eu recebi mais do que eu esperava, porque a mensagem que eu aprendi aqui, eu nunca tinha ouvido falar em nenhum outro lugar, pelo menos não com tanta veemência sobre a justificação pela fé, o jeito certo de fazer as reformas, e tudo isso me aproximou mais de Cristo. A aula que mais me marcou foi sobre o perdão, porque pela primeira vez eu vi que Deus ele não está ansioso para que eu esteja perfeita logo. Assim que eu aceito o perdão hoje, ele já me enxerga perfeita hoje. E isso mudou muito a minha visão de Deus como um pai amoroso. E também sobre a fé, porque não adianta só a informação de que Deus nos perdoa, nós precisamos ter fé que Ele nos perdoa. Então a junção dessas duas aulas para mim foi muito valiosa. Eu com certeza encorajaria outras pessoas a vir para a Escola Alto Clamor, porque sem essa mensagem a justiça de Cristo ela não vai ser pregada, porque antes de ser pregada ela tem que ser primeiro vivida. E somente na experiência aqui, entre a verdadeira educação, uma alimentação saudável, é que nós conseguimos ver com os próprios olhos a vontade de Deus. Foi muito bom estar aqui, né, com vocês. Eu relembrei muita coisa que já tinha até esquecido no passado, que a gente estudava muito, dava muito estudo bíblico, e a gente relembrou muitas coisas, foi muito importante. Eu não posso dizer para você que foi o que foi melhor, porque tudo foi bom, entendeu? Tudo já fui muito bem abençoado com isso. Eu aprendi um pouco mais, né, porque como a Dilce falou, né, a gente já dava esse estudo, né, nós com a doutora, né, e tal, então foi muito bom. A escola foi maravilhosa, eu pude pegar um pouco, né, não peguei desde o início, né, mas foi maravilhoso e eu realmente recomendaria, sim, para outras pessoas, né, porque foi muito bom estar com vocês aqui, cada experiência, cada testemunho que vocês deram, Viu? foi tremendo, foi muito ensino, né. Sempre que a gente chegava no quarto, tanto o nosso culto da manhã como o culto da tarde, né, a gente sempre memorizava tudo que a gente estudava lá, que anotava as passagens, a gente relia as passagens, e a gente aprendeu, não que a gente não soubesse que tinha que fazer, Ah, mas a gente, mexeu com a gente essa parte de memorizar os versos. Eu aprendi o salmo número 1 todo do início ao fim, né. O 91 a gente está aprendendo alguns versos, 2 versos soltos, né, e que a gente via que impactava, né, e a gente já sabe de cor, e né, realmente funciona mesmo. e funciona, foi muito bom mesmo. E o desejo, toda vez que eu tenho um tempo, eu fico deitada lá gravando, quando ele chega do trabalho, eu falo com ele: "Ih, gravei mais 2 aqui e tal". Então realmente para mim o que me impactou foi esse lance É verdade, é do verdade. Eu não me lembrava, memorização. eu não me lembrava disso não. Bom, nós sempre tivemos vontade de conhecer o Recanto, né? E quando nós vimos um anúncio que ia ter a segunda turma do Alto Clamor, uma escola missionária, isso motivou mais ainda e cresceu esse desejo em nós. Mas assim, eu pensei ao mesmo tempo, é muito longe da onde nós moramos. E, e eu pensei assim, nossa, acho que pensamos, eu não sei se foi só eu. A gente pensou Eu junto. pensei assim, a gente já assistiu vários vídeos. Assisti vídeo do Ivan, do Jonathan, né, do seu vídeo. Aí eu pensei assim, acho que não vai fazer tanta diferença. Mas nós sentimos Deus nos trazendo até aqui, nos conduzindo. E quando eu cheguei aqui, não é a mesma coisa nos vídeos. A aula presencial é algo assim, não sei se é porque na hora a gente já tira as dúvidas, é algo muito diferente do que assistir os vídeos. Passar esse tempo aqui foi uma experiência diferente pra gente, porque nós nunca tínhamos, eh, convivido numa escola missionária. A gente sempre tinha ouvido falar, mas foi realmente uma experiência maravilhosa, porque
além das aulas, né, não foi só as aulas, foi o convívio na escola, o trabalho, as pessoas aqui, a recepção, tudo que, assim, a gente vê que Deus encaminhou tudo, né. Como minha esposa falou, a gente ficou muita dúvida de vir por causa da distância, mas compensou demais, assim, foi simplesmente maravilhoso. E a respeito das aulas, é o tema que a gente vem estudando nos últimos tempos, né, e e foi muito diferente estar aqui, estudar sobre a justificação pela fé, sobre a fé em si, né, as aulas de perdão, tudo isso daí foi maravilhoso, porque você estando presente é outra coisa, você tira dúvidas e vê os outros alunos, né, os nossos irmãos também tirando dúvidas a respeito, e acaba fazendo um conjunto que é diferente de você assistir um vídeo na internet. Eu recomendo 100%. Quem vir aqui não vai sair com uma outra visão da própria Bíblia, assim, conseguir entender muito melhor as passagens mais complicadas e é isso. Estar aqui superou as expectativas. Eu trabalho de home office, né, então eu tive essa oportunidade, esse presente de Deus. E quando eu cheguei aqui, realmente foi algo, assim, mais do que eu imaginava. Tem até uma oração no meu caderno, né, vi ali nas primeiras aulas, agradecendo ao Senhor, porque todas as mensagens, tudo que foi pregado, Cristo ali no centro. Então, realmente foi um reavivamento a cada dia, por cada mensagem ali ouvida. Então, todas me marcaram extremamente. É difícil escolher uma aula, né, que eu falo assim, não, essa... todos os dias foram impressionantes, assim, eu aprendi coisas novas, realmente voltei ali para a faculdade da vida, que é o conhecimento de Jesus Cristo, né, a ciência da fé, aprender ali que o que Deus fala, a gente crê e a palavra opera. Também concerto eterno, foi algo maravilhoso, a forma que eu entendia e entender ali a questão da nova aliança realmente. A aula do perdão, a aula do poder da palavra. A gente também teve aula de consagração, de como era a vida de Cristo, a consagração que ele tinha, que deve ser a mesma que a nossa, não diferente da dele. Também aprendemos como memorizar a palavra, aprendemos... Nossa, foi tanta coisa! Que hoje foi a última aula e eu chorei muito. Eu choro de novo porque, assim, foram momentos maravilhosos e que realmente eu senti Jesus mais pertinho. O local aqui também propicia isso. A gente tem a natureza, a alimentação saudável, as práticas dos 8 remédios naturais, né? Então foram momentos maravilhosos que eu vou sentir muita saudade daqui. Foi incrível mesmo essa experiência de ter ficado... A gente não é a mesma coisa que a gente assistir as palestras por vídeo, não adianta, assim, eu até tento em casa, a gente vai, escreve uma coisa ou outra, mas ao vivo, podendo tirar as dúvidas ali, foi maravilhoso. O Espírito Santo, através da minha mãe, me fez um convite para eu vir para cá. E no começo eu fiquei meio relutante, eu não quis vir assim, porque eu tinha alguns pensamentos quanto aqui e também não queria muito vir. Só que eu vim, né, com o coração aberto para o Espírito Santo falar o meu coração. E quando eu cheguei aqui, eu ouvi tantas coisas que me deixaram muito mais pertinho de Jesus. Eu aprendi um pouco sobre a justificação pela fé, sobre a vitória sobre o pecado, como Cristo, ele é o centro da mensagem e como ele nos ajuda e como ele está disposto a nos salvar, a nos redimir e a nos salvar do pecado. E que a vitória dele é a nossa vitória. E sem dúvida nenhuma, a aula que foi mais especial para mim foi a aula que falava sobre o perdão.
como o verdadeiro perdão é lindo e como Jesus ele está disposto a, através do verdadeiro perdão, colocar em nós as graças do Espírito dele. Isso, assim, eu fiquei, uau, que coisa linda! Como Jesus ele nos ama e como ele está verdadeiramente disposto a nos perdoar, a nos redimir, a nos salvar. E ele quer a gente lá no céu, pertinho dele. Eu achei isso realmente muito lindo. Então, fazendo um convite para quem quer ter essa experiência também, vem para a Escola Alto Clamor, que realmente você vai se sentir mais pertinho de Jesus. Principalmente agora, nesses tempos que a gente vive, assim, a gente parar um mês para estudar essa mensagem que tem como título da escola mesmo, o Alto Clamor, que é algo que a gente tem que anunciar. E então, eu mais do que, como a Manu disse, né? É primordial estar aqui.